Bom dia, alunos do Colégio Sexto Ano, alunos do Colégio Futura. Hoje nós vamos começar aí a ver um pouquinho sobre as formas de relevo. Então vamos lá, nós vamos começar com a palavra relevo. O relevo é formado pelas forças endógenas e pelas forças exógenas. Endógenas que vêm do interior da Terra e exógenas que vêm do exterior da Terra. Assim eu tenho a definição da palavra relevo. E nós vimos que a estrutura geológica, na aula passada, nós vimos crátons, bacias sedimentares, e nós vamos agora recordar um pouquinho. Estrutura geológica se caracteriza pela natureza das rochas, é a origem e a idade da Terra. Igual quando eu tenho dobramentos modernos, crátons e bacias sedimentares, vai depender de acordo com a idade da Terra que a formação que essa rocha foi formada. Tanto fatores endógenos como exógenos que agiram no relevo no decorrer das eras geológicas influenciaram essa estrutura e determinaram as formas irregulares da superfície terrestre. Então, quando nós falamos de estrutura geológica da Terra, nós vamos dividir ela em crátons, bacias sedimentares e dobramentos. O que é estrutura geológica? É a rocha que está internamente lá dentro da montanha, no planalto, na planície, e o seu tempo de duração. 4,5 bilhões de anos até os dias de hoje. Rocha muito antiga, chamada de bacias de crátons ou escudos cristalinos. Bacias sedimentares são áreas cobertas por sedimentos por depressão cobertas por sedimentos. E dobramentos modernos formados por choque de placas tectônicas no sentido convergente. No Brasil, no mundo, nós temos a Cordilheira dos Andes na América do Sul, as montanhas rochosas na América do Norte e a Cordilheira do Himalaia, formada pelos dobramentos modernos, relevo de origem de 16 a 60 milhões de anos atrás. Relevo jovem, perante o tempo geológico da Terra. Aí eu tenho história da Terra, que nós já sabemos, né? Começamos no período pré-cambriano até chegar nos dias de hoje. Lembrando, história geológica, tempo geológico e tempo histórico é totalmente diferente. Que o tempo geológico ele vai pegar a idade da Terra, passando de 4,5 bilhões de anos na era pré-cambriana até chegar no momento atual no Quaternário. E já o tempo histórico é o surgimento dos seres humanos. Eu tenho aí, ó, o que significa um cráton? Relembrando vocês, ó, crátons constitui blocos de rochas muito antigos, formados na era pré-cambriana. São divididos em escudos cristalinos e plataformas. Os escudos ou maciços cristalinos são formados por rochas cristalinas magmáticas ou metamórficas. Formados no início da consolidação da crosta terrestre, são de tectônica estável, resistente, porém muito desgastados à erosão. Aí, ó, plataforma de cálices, embasamentos cristalinos. No Brasil eu tenho uma região muito grande composta por relevo antigo, e aonde eu tenho relevo formado por cráteres, automaticamente eu vou ter muito ferro, que é relevo muito antigo, muito rico em recursos naturais. E as bacias sedimentares são depressões preenchidas por sedimentos de áreas com maiores altitudes. Exemplos: antigos mares e lagos poucos profundos, sendo depois sorguidos pelas forças endógenas, movimentos pirogênicos. As mais antigas se formaram nas eras paleozoica e mesozoica, porém o processo de sedimentação é ativo até os dias de hoje, era cenozoica, constituindo as bacias sedimentares recentes. Um exemplo de uma bacia sedimentar, que é uma área coberta por sedimentos, uma área em depressão coberta por sedimentos. E os dobramentos modernos, formados pelo choque de placas tectônicas no movimento convergente, onde eu tenho a Cordilheira dos Andes, os Alpes, os Andes e o Himalaia, aonde nós temos aí, e as montanhas rochosas. Os dobramentos antigos se formaram no período pré-cambriano, no período paleozoico. E agora, nós acabamos de ver a estrutura geológica um modelo de dobramento moderno, para você poder entender, a Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, as montanhas rochosas. E agora nós vamos ver as formas de relevo. Como eu tenho as formas de relevo, é como se fosse nosso rosto, é a nossa face, a face do planeta Terra. E a estrutura geológica é as rochas que estão no interior da face do planeta Terra. Igual num caso, seria meu cérebro, a estrutura geológica.
Aí já no caso das rochas, a estrutura geológica é as rochas que estão dentro de uma montanha, de um planalto, de uma planície. Formas de relevo. Sobre a estrutura se desenvolve as formas de relevo. As formas de relevo são muito desiguais e estão em constante evolução desde a sua origem. São resultado de ações lentas e prolongadas ou de movimentos súbitos, produzidos tanto por agentes internos como pelos externos, considerando elementos como dinâmica, tectônica, processos erosivos, estrutura geológica, atitudes e outros, podemos classificar em montanhas, planaltos, planícies, depressão. Vamos lá, montanhas são formadas pelo movimento de placa convergente. Montanhas são dobramentos modernos. Todas as montanhas só é formadas pelo choque de placas tectônicas convergentes. Elas podem ser divididas em jovens e velhas. Montanhas jovens se originam em épocas geológicas mais recentes e apresentam as maiores altitudes, o Andes e o Himalaia. E elas têm processo de erosão recente porque são formadas por vales profundos e altos picos. Aí as montanhas velhas eram mais remotas, mais trabalhadas pela erosão, cadeias de morros ou serras. Planaltos. Planaltos são superfícies que vão de 200 metros a 2.000 metros, ou um pouco mais, aonde nós temos a sua principal classificação, chama-se o processo de erosão. O processo de erosão é a principal classificação do planalto. Planalto, altitude inferior à montanha, e a sua principal característica é o processo de erosão. Na maioria das vezes, eles apresentam forma plainada, morros, serras, elevação íngremes, escarpa de topo, plano. E eu tenho também, ó, mais uma imagem, um planalto, uma imagem bonita para vocês. Ó. No Brasil, nosso relevo predominante é o planalto. E para nós vimos a montanha, o planalto, temos a planície. Aí, o que é uma planície? Planície é onde eu tenho... Deixa eu voltar aqui o slide. Possui baixas irregularidades, 0 a 200 metros, e a sua principal característica numa planície é o acúmulo de sedimentos. Planícies litorâneas eu posso ter no litoral, ou costeiras, próximos aos oceanos, planícies fluviais, formada por depósitos de rios, e lacustres, formadas no fundo de lagos ou resultam de seus depósitos. Todas sofrem acúmulo de sedimento. A imagem de uma planície do Rio Amazonas, a maior planície aí nós temos aí. No Brasil nós temos uma planície, a maior planície inundável de água doce do mundo, que é o Pantanal. E as depressões, são classificadas em absolutas e relativas. Depressão absoluta são abaixo do nível do mar. Depressão relativa, aliás, é do mesmo nível acima do nível do mar. No Brasil, nós não temos montanha nem depressão relativa. O relevo do Brasil é planalto, planície e depressão relativa, não absoluta. Depressões relativas são superfícies formadas por processo de erosão, apresentando altitudes mais baixas do que o relevo circundante. Variam de 100 metros a 500 metros de altitude. Formas de relevo, aí eu venho a montanha, o planalto, a depressão. Então, nós estamos chegando aqui na nossa aulinha de hoje, aonde nós estamos vendo as formas de relevo. E a partir desse momento, nós temos o que? O relevo formado pelas forças endógenas e exógenas, que vem do interior da Terra, classificada a sua face do relevo, a face do planeta Terra, montanha, planalto, planície, depressão absoluta, depressão relativa, e a estrutura geológica, as rochas que vão estar aqui dentro das faces do relevo, são classificadas em escudos cristalinos ou cratos, que são rochas muito antigas, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Muito obrigado, aguardo vocês daqui a alguns minutos na aula no aplicativo Zoom.